Olá, é um prazer estar aqui com vocês e eu gostaria de usar esse espaço agora para dizer o que a Universidade de São Paulo, na sua Faculdade de Medicina, está fazendo frente a essa epidemia de Covid-19. O Hospital das Clínicas passou por uma enorme transformação para poder responder à demanda necessária para o momento. Nos seus 70 anos de existência, nunca houve um esforço como esse, ao transformar o Instituto Central, os 900 leitos do Instituto Central, em leitos dedicados a pacientes com Covid-19. 700 desses para cuidados, digamos, hospitalares comuns e 200 para terapia intensiva. Bom, esses 200 leitos de terapia intensiva acarretam toda uma mudança de equipamentos, de equipes, porque não basta pôr um respirador, você tem que acertar, digamos, toda a equipe para que ela tenha a competência para ventilar adequadamente, a fisioterapia, a enfermagem especializada, acrescido de cuidados para evitar a contaminação das equipes de saúde. Esses 200 leitos aparentemente vão se tornar insuficientes em breve e talvez tenhamos que ampliar isso para 300 leitos de UTI, o que talvez se configure uma das maiores UTIs do mundo, se não for a maior. Na patologia onde trabalho, ocorre o estudo dos pacientes que falecem na instituição. Se a gente não tiver coleta de tecido para entender esse novo agente, nós não vamos saber como o vírus reconhece as células respiratórias, como ele entra dentro da célula para produzir cópias de si mesmo, quais seriam os alvos terapêuticos para impedir essas duas fases. Também devemos saber, se não fosse, por exemplo, o estudo pós-mortem, nós não teríamos identificado a presença de alterações vasculares que podem contribuir para a deterioração da função pulmonar, como, por exemplo, a presença de pequenos trombos nas artérias, nos pequenos ramos arteriais do pulmão, o que talvez possa significar, estamos ainda numa fase muito inicial, que estudos clínicos possam ser feitos para estudar a conveniência de anticoagular esses pacientes, porque uma vez que ocorra trombose dentro das artérias pulmonares, pode existir uma insuficiência respiratória adicional, não só a lesão epitelial causada pelo vírus, mas também o impedimento da passagem do sangue em alguns territórios pulmonares, dificultando a oxigenação. É importante também saber para que lugares o vírus vai, construir um mapa, uma cartografia do vírus. Ele fica só no pulmão ou ele atinge demais órgãos? Isso a autópsia tem demonstrando e hoje nós temos evidências de que o vírus, nos casos graves, vão para o cérebro, para o fígado, para os rins e até o sistema reprodutor. Isso implica, por exemplo, no manejo do paciente, porque ele pode então contaminar outras pessoas, não somente através da tosse, da via respiratória, mas por secreções. E quanto tempo lá ele permanece? Cria-se um reservatório, o que pode então eventualmente continuar emitindo vírus depois que a fase clínica pulmonar desapareça. Bom, para isso que servem as autópsias desses casos novos. No entanto, para fazer uma autópsia de Covid-19, nós não temos salas com a proteção suficiente, uma vez que isso exige um nível de proteção muito alto, que tecnicamente se chama nível 3. Na ausência disso, nós utilizamos uma metodologia inovadora, que é o desenvolvimento de autópsias minimamente invasivas guiadas por ultrassom, que já haviam sido utilizadas em nosso serviço, no sentido de humanizar melhor esse procedimento que é tão doloroso, às vezes, para a família, porém tão necessário para o entendimento das doenças. Nós trabalhamos, então, altamente paramentados e o próprio cadáver é coberto, o corpo é coberto com plástico, para que a gente tenha menor contato com o paciente. Mas também é necessário que as famílias contribuam. Você precisa ceder a autorização para que se realize esse procedimento no corpo. E é impressionante a generosidade
com que as famílias fazem isso, porque na impossibilidade de doarem um órgão, eles doam conhecimento. Essa informação também tem que ser produzida rapidamente, em torno de 24 a 36 horas, de tal forma a contar a história dos mortos para os médicos que cuidam dos vivos. Por que aquele rim deixou de funcionar? Porque o pulmão daquele paciente apresentou uma piora súbita? Por que aquele paciente não acordava depois que a sedação foi retirada enquanto ele estava no respirador? Com isso a gente conseguiu já saber algumas coisas que são importantes. Primeiro, como se disse, que o vírus tem uma distribuição sistêmica. Segundo, é que ele é uma doença eminente, ele começa no pulmão, a doença é pulmonar. Como vocês veem nessa figura, na figura A, vocês veem que existe uma inflamação muito grande com presença de células muito alteradas no epitélio, que traduzem a presença do vírus ali fazendo cópias de si mesmo e quando essa célula morre, espalha para outros lugares do corpo. E na figura B se vê que um pequeno ramo da artéria pulmonar está ocluído por um tronco. Isso é uma contribuição relativamente nova e foi gerada aqui na Universidade de São Paulo, na sua Faculdade de Medicina. Então, nesses momentos trágicos, é a ciência que deve orientar o procedimento, criar normas, responder ao desafio que lhe é imposto e que é necessário para o momento. É por isso que nesses momentos onde a ciência por vezes é atacada, a gente convém lembrar que na hora que a gente precisa de informações rápidas, o sistema de pesquisa do mundo e também do nosso país, e no caso específico da Faculdade de Medicina da USP, está preparado para fazer frente às suas responsabilidades. Muito obrigado.